Já estamos de volta com a programação do Balanço Geral. Você que nos acompanha mais uma vez, obrigado pela companhia e o carinho de todas as tardes. A gente conversa agora com o defensor público da criança e do adolescente, Fábio Souza de Carvalho. Ele é o nosso convidado de hoje para conversar a respeito da situação da FUNAC, já que você lembra muito bem que a Defensoria Pública acabou expedindo uma liminar, que inclusive foi assinada, reconhecida pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, Dr. Delvan Tavares, para que o Estado se pronunciasse e começasse as obras no prazo de 6 meses. A liminar é do mês de julho, portanto, nós já passamos aí 3 meses, mas até agora nenhuma movimentação, a obra continua parada, né? A construção da FUNAC, o prédio vai se deteriorando pouco a pouco e a gente vai conversar a respeito desse assunto com o defensor. Além disso, também, as denúncias que foram formuladas em relação à situação da FUNAC no dia de hoje. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde a todas e a todos. De fato, é uma situação grave que nós estamos vivendo aqui na cidade de Imperatriz, não só pela parada das atividades de construção da nova unidade de internação, mas também pelas diversas tentativas de fuga, de motim, que a unidade de internação definitiva vem atravessando, principalmente pelo ambiente em que ela se encontra, pela localização dela. Mas nós estamos aqui para tentar, na medida do possível, expor qual será o posicionamento da Defensoria Pública diante desse quadro. Doutor, a gente sabe que a situação não é nada boa, como o senhor está relatando, e nós já mostramos, inclusive, em algumas reportagens aqui. Agora, me parece que à medida em que o tempo vai passando, a gente descobre mais fragilidades ainda dentro das unidades da FUNAC aqui na nossa cidade de Imperatriz. O senhor diria, por exemplo, na sua avaliação e, inclusive, nessa provocação da Defensoria para que medidas sejam tomadas urgentemente, a gente já chegou no estágio de limite, não dá mais para suportar o que está acontecendo aí? Como é que a gente encara essa situação? A situação, ela é de fato muito grave. Nós viemos pegando um pequeno retrospecto de como as unidades elas foram construídas aqui, nós já tivemos um período em que não existia unidade, em que os adolescentes iam para São Luís. Nós demos um passo de ter uma unidade para que os adolescentes estivessem próximos da família. Entretanto, nós estamos vivendo um momento na cidade que é um momento onde as facções criminosas estão ganhando muito espaço nos bairros, uma cooptação muito grande de adolescentes para essas facções, e isso repercutiu naturalmente numa maior apreensão de adolescentes, um maior número de medidas socioeducativas de internação. E, obviamente, parece que o Estado ele não estava preparado para esse número de adolescentes. Então, em algum tempo, com essas unidades, nós vivíamos com uma certa facilidade. Agora, essas unidades se tornaram pequenas, elas se tornaram insuficientes para que os objetivos do Sistema Nacional de Socioeducação alcançassem seus desiderados. É por isso que a Defensoria Pública e o Ministério Público ajuizaram essa ação. Mas isso nada impede que outras ações sejam ajuizadas, seja para limitar o número de adolescentes nas unidades, seja para exigir um número, não mínimo previsto na Política Nacional de Socioeducação, mas o número necessário para, digamos, lidar com os adolescentes que estão hoje nas unidades. E isso, de fato, como tu disseste, é urgente. Agora, a necessidade dessa ação. No entendimento da Defensoria Pública e do Ministério Público também, doutor, quais medidas poderiam ser adotadas para que, além da liminar que nós já estamos comentando ela aqui há alguns dias, quais medidas emergenciais poderiam ser tomadas na avaliação da Defensoria e do Ministério Público para que pelo menos a gente tivesse um amenizar da situação que é crítica hoje? Acredito que, inicialmente, nós precisamos ter um grupo de trabalho coeso com a coordenação da FUNAC em São Luís, e a gente sente que existe uma fragilidade ainda de relação, seja no que tange a forma de trabalho dos educadores sociais, seja as orientações em relação
da coordenação, da presidência da própria FUNAC. Então é necessário que haja uma coerência nessa relação de trabalho, é necessário que essas diretrizes sejam cada vez mais esclarecidas, porque o que nós temos são informações de educadores sociais, informações da direção da FUNAC, que nem sempre há um batimento nessas informações. De toda sorte, todas as denúncias serão apuradas e nós já entramos em contato com o Estado, já temos inclusive alguns parlamentares que estão trabalhando na intervenção ou no diálogo entre as instituições de fiscalização de Imperatriz, Ministério Público e Defensoria Pública, e o Estado, a Fundação Nacional, a Fundação da Criança e do Adolescente, para que a gente encontre ainda essa semana soluções definitivas para esse quadro nas unidades atuais, obviamente sem desmerecer a ação que já está em trâmite da construção da nova unidade. Ok, doutor. Descarta-se a possibilidade, nesse contexto que o senhor está explicando para a gente aqui, de uma possível interdição do que hoje... Não se descarta. Se nós não tivermos uma resposta nessa semana, é bem possível que haja uma interdição e o impedimento de que novos adolescentes ingressem na unidade e comecem a ser encaminhados para São Luís. Muito bem. E a situação que nós estamos citando, para você, nosso telespectador que nos acompanha, é relacionada exatamente ao que você vê agora nas imagens. Aqui em Imperatriz, as unidades da FUNAC constantemente apresentando rebeliões, motins, né, e tentativa de fugas também que foram registradas, né, e todo um trabalho da polícia no sentido de trazer de volta esses adolescentes que me parece que um deles, inclusive, doutor, ele fala numa reportagem nossa, diz, não, lá está muito fácil para fugir. Você imagina se um próprio adolescente tem um depoimento como esses e uma reportagem que nós mostramos, que inclusive o defensor acompanhou também, de um ex-funcionário, um monitor lá de dentro, que falava, olha, aqui a gente não tem treinamento, não tem concurso, a contratação é feita a ermo, não tem estrutura, não tem uma algema, não tem nada para a gente trabalhar aqui dentro, então fica uma situação muito vulnerável. A Defensoria já tem esse conhecimento, doutor? Nós tivemos contato com essas denúncias que não são institucionais, elas foram à imprensa, mas não chegaram formalmente ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Nós participamos recentemente de uma formação para os educadores sociais, inclusive eu fui um dos monitores desse curso. Nós não tivemos, obviamente, participação do momento do curso de formação de segurança, de formação dessa parte de proteção do patrimônio, de contenção de adolescentes, até mesmo porque não é a nossa expertise, mas nós já fomos convidados para uma segunda etapa do curso. É necessário, então, que a Defensoria Pública comece a se aproximar mais da escola de formação de atores sociais, de educadores sociais, para saber se a capacitação ela está de acordo com as reais necessidades dos educadores sociais. Hoje nós temos uma realidade também muito complicada, no sentido de que sem estrutura de prédios, sem estrutura para se trabalhar ali dentro, o senhor concorda, o senhor há de concordar que o monitor que hoje está lá está correndo perigo de vida também. Sim, na verdade, correm perigo de vida, na minha visão, tanto os educadores sociais quanto adolescentes, porque é possível que nesses motins uns venham a agredir outros. Então, nós estamos em um ambiente de profunda insegurança e isso torna a tomada de decisões cada vez mais urgente diante desses desafios que precisam ser, obviamente, contornados. Até a própria sociedade também, doutor, porque quando o adolescente foge, ele está em situação de fuga. Então, de repente, quem entra pela frente ali já pode ser também, com certeza, uma vítima. É um quadro gravíssimo. Nós não podemos, de maneira alguma, colocar panos quentes em cima do quadro. O quadro é muito grave e ele precisa de solução imediata. Ok. Na liminar foi estabelecida uma multa para o governo do Estado e também para a FUNAC, no valor de 5 mil, salvo engano, para o não cumprimento dos 60 dias, para retomada das obras, e de 90 dias,
6 meses para a retomada das obras e 9 meses para o complexo começar a funcionar. Mas nós temos as imagens, ô Tobias, por gentileza, providencia as imagens atuais que foram feitas essa semana lá no prédio, é essa aí. Olha, doutor, o senhor está acompanhando comigo agora, essa imagem foi feita essa semana agora, semana passada melhor, quando nós abordamos o assunto aqui, o nosso cinegrafista, repórter cinematográfico Wilson Pinheiro, com exclusividade, esteve no local para mostrar a situação. Inclusive as rachaduras. Me traz a imagem, por favor, porque a gente percebe, doutor, que o prédio já apresenta, inclusive, rachaduras no local. O forro, o teto que já foi colocado, tá cedendo, né? E em alguns locais você vai percebendo que, olha só, aí já é dentro, né? Olha lá, o muro já caindo ali, alguma parte da construção completamente rachada. Isso significa, representa, e aí diante da multa aplicada ao Estado, nós já temos um desperdício de dinheiro público nesse caso, doutor? Na minha concepção, desperdício de muito dinheiro público. Nós fizemos uma vistoria, eu pessoalmente, o promotor da Infância e Juventude, doutor Alenilton, juntamente com um engenheiro civil do Ministério Público. O engenheiro civil detectou diversos erros na construção base da própria unidade. Isso iniciou no governo de Rosiana Sarney, inclusive sem licitação. Houve uma demora porque esse contrato, no início do governo Flávio Dino, ele foi rescindido exatamente pelas irregularidades que haviam no contrato. Foi feita uma licitação. Há necessidade aí de, em relação à empresa que iniciou os trabalhos, de fazer um cálculo para saber o que é que ela deve receber, o que é que ela não deve receber por essa obra, né? Porque não há como se pagar para uma empresa quando o serviço ele não é feito a contento, sob pena de você jogar dinheiro público fora. Então, estava nessa fase de cálculos, houve o início de um novo contrato com uma nova empresa que deu início às atividades, e essas atividades foram recentemente interrompidas, o que deu ensejo a essa decisão judicial para que fosse dada continuidade. O fato é que a Defensoria Pública, em respeito ao princípio da eficiência, ela também visa com que essa obra ela seja concluída com o menor impacto para o contribuinte, mas com a maior eficiência possível para os fins a que ela se destina. E para isso é necessário que, de fato, tenha uma avaliação criteriosa daquilo que precisa ser refeito dessa unidade. E me parece que muitas paredes precisam ser refeitas, muitas vigas precisam ser recolocadas, porque, de fato, é uma obra, como diria a minha avó, que foi feita com os pés. Olha só. E sem falar que o tempo, né, tenta... E a placa do valor, por favor, Tobias, 81 milhões de reais, 18 milhões de reais, perdão, eu tô equivocado porque nós temos uma placa. Isso, olha lá, ó, o valor vai ser mostrado aí. 18 milhões de reais, que foi um investimento feito para a conclusão da obra. Detalhe, esse já foi um recurso destinado para a conclusão, 18 milhões mesmo. 18 milhões e 44.879,89. Esse é o valor exato, portanto, dos recursos destinados para que essa obra fosse concluída. O prazo está na placa, doutor. 10 meses, nós já temos mais aproximadamente 5 anos. A liminar continua de pé, qual é o procedimento daqui para diante, doutor? O Estado e a FUNAC já devem ter sido intimados dessa decisão. Obviamente, eles podem recorrer ou não da decisão. O fato é que, enquanto essa decisão estiver valendo, o Tribunal de Justiça ou o próprio juiz não revogar essa decisão, é necessário que ela seja cumprida a contento, sob pena de mais prejuízo para a sociedade pela demora, mas também de pagamento de multas por parte do Estado, de outros meios de forçar o Estado a cumprir essa decisão. E a Defensoria e o Estado, que são autores dessa ação, não vão deixar de envidar todos os esforços necessários
para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Então, só para a gente finalizar, doutor, uma última pergunta aqui. Dentro da reportagem que nós exibimos também, o senhor falou agora há pouco que não chegou de forma oficial à defensoria as denúncias formuladas ali. Né? E eu pergunto, o Ministério Público e a defensoria têm conhecimento, por exemplo, de prédios que foram locados, que estão locados aqui na cidade e que deveriam essas unidades estarem funcionando lá? Essa informação para nós é recente. Eu vi a imagem do prédio. Esse prédio era o prédio onde funcionava a Semi-Liberdade, ali na rua Rio Grande do Norte, no bairro do Bacuri. A Semi-Liberdade ela foi transferida para um outro prédio na Avenida Pedro Neiva de Santana. Agora, os trâmites de contratos do Estado, nós não acompanhamos. Nós ficamos sabendo, por exemplo, dessa denúncia na reportagem, recentemente, mas era um prédio que funcionava sem liberdade. Se o Estado continuou pagando esse aluguel, é necessário saber por quê, obviamente, para saber, inclusive, se há aí algum tipo de irregularidade na condução desse contrato, porque, às vezes, você tem, digamos, multas por rescisão de contrato altíssimas, que não valeria sequer a pena o Estado assinar um contrato dessa natureza, com multas altíssimas, e que às vezes o gestor entende que vale mais a pena continuar pagando do que pagar a multa. De toda sorte, isso será investigado, isso será analisado pelo Ministério Público, que é o ator responsável, inclusive pela fiscalização desses contratos, para averiguar se houve ou não houve atos de improbidade administrativa e, inclusive, prejuízo ao erário. A alegação feita pelo governo do Estado, inclusive, doutor, numa nota encaminhada ao nosso departamento de jornalismo, que eu li também aqui no programa, dizia que o motivo principal, ou a justificativa do Estado, seria porque, para entregar o prédio, era necessário, de acordo com o contrato, era necessário que o prédio fosse reformado para ser devolvido para o proprietário do prédio nas condições em que foi recebido. E que o Estado ainda não tinha feito isso e, por isso, o prédio não tinha sido devolvido. Mas justifica esse valor de aluguel continuar sendo pago? Basta você fazer uma comparação matemática entre o valor de uma reforma e o valor dos aluguéis. Ou seja, e daí você pode fazer uma comparação se houve, de fato, lesão ao erário, se houve malbaratação do dinheiro público ou não. Então, muitas vezes é uma questão, de fato, de um acompanhamento, de gestão, de cuidado, muito embora haja toda uma burocracia para a contratação de empresas para uma reforma, para uma alteração, não pode o contribuinte ser atingido por causa dessas burocracias, principalmente quando hoje se fala em soluções rápidas, inclusive dentro da seara do direito administrativo, para a resolução de problemas como esse. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença. O senhor falou anteriormente que há uma possibilidade, inclusive, de interdição das unidades aqui na cidade de Imperatriz. Que essa semana a Defensoria e o Ministério Público estarão se mobilizando nesse sentido. O senhor acredita que isso pode acontecer numa média de quanto tempo? Ainda esse ano? Não, eu creio que no máximo em 2 semanas. 2 semanas. Então, eu queria me comprometer aqui com o Departamento de Jornalismo do Sistema Nativa de Comunicação para ficar acompanhando esse caso, né? É de interesse nosso, e parabenizar a Defensoria Pública na sua pessoa, ao Ministério Público na pessoa dos agentes envolvidos nessa causa que o senhor citou muito bem aqui na entrevista. É algo muito sério que não pode ser protelado mais de maneira nenhuma. Algo acrescentado, doutor, fique à vontade ao nosso telespectador. O que nós acrescentamos a todas as pessoas que estão em casa é que nós, da Defensoria Pública e do Ministério Público, nós estamos de forma diligente e contínua acompanhando esse caso. Ele não está sem o devido acompanhamento das instituições de fiscalização e, em breve termo, teremos uma resposta definitiva. Teremos agora, essa semana, um diálogo crucial com o Estado. Nós já temos, como dissemos, parlamentares tentando facilitar esse diálogo para que, no máximo, até a outra semana, início de novembro, tenhamos uma definição a respeito desses problemas, sob pena de judicializarmos novamente
o problema e buscarmos apoio do Judiciário. Muito obrigado, doutor, e uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado e boa tarde a todas e a todos. Ok. Bom, a gente continua então com a programação do nosso Balanço Geral, com esse compromisso de continuar acompanhando a situação da FUNAC aqui na nossa cidade de Imperatriz. E com toda certeza você, nosso telespectador, vai ficar acompanhando também a nossa programação para ficar por dentro de tudo que está acontecendo.